Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Quando eu descobri que a Susana me traiu, a gente estava juntos há pelo menos 4 anos e eu fiquei completamente abalado. Ela queria conversar, explicar, mas eu não tive espírito para ouvir e fui para a casa da minha mãe, que por sua vez não economizou no "eu te disse, avisei que essa mulher não era para você". E tudo o que eu queria naquele exato momento era fugir, me esconder, abrir um buraco bem grande no chão e me enfiar lá dentro. Sem contar os olhares de piedade que eu via nos olhos das minhas irmãs. Foi muito horrível. E eu acho que ninguém está pronto para receber uma notícia de que você está sendo traído. Foi a própria mãe da Susana que me contou. Dona Alzira gostava muito de mim. Ela dizia que a filha dela tinha que valorizar muito mais o homem que eu era. Na verdade, a minha história com a Su começou assim. Ela apareceu na porta da minha vidraçaria vendendo pão de mel caseiro. E como eu sou doido por doces, comprei um pacotinho e pedi para ela voltar no dia seguinte, que eu iria comprar mais. E assim aconteceu. Todas as tardes vinha Susana e seus 3 filhos trazer a minha encomenda. E ali a gente foi fazendo amizade, conversando, e eu descobri que ela era viúva e tinha 5 filhos, e que os 2 mais velhos ficavam em casa, organizando tudo enquanto ela saía para vender. Gostei dela, do jeito, da forma de conversar, e diante de tanta conversa, eu a chamei para dar uma volta, tomar alguma coisa. Eu estava solteiro há um bom tempo, e por que não sair com uma mulher mais madura, inteligente? Susana aceitou e num sábado eu a levei num barzinho. E dali mesmo não resistimos e fomos para um motelzinho. Susana soube me conquistar. Ela fez um movimento que me deixou completamente dependente dela. E não havia mais nenhuma mulher na minha vida a não ser a Su. Minha mãe não gostou da minha nova namorada e pediu pelo amor de Deus para eu não insistir em levá-la em casa. Sem contar que os filhos dela não tinham modos e quebravam todos os enfeites da mamãe. Mas eu estava amando e queria viver aquele amor intensamente. Por isso, em 3 meses de namoro, eu fui morar com a Susana. Os 5 filhos dela gostaram muito de mim. E os 2 mais velhos, o Lucas e a Bruna, eu já botei para trabalhar comigo. E eles amaram a ideia e não me decepcionaram. Os 3 menores iam para a escolinha e a Susana arranjou um tempo para fazer o curso de culinária que ela tanto queria. A vida da minha esposa melhorou muito e ela vivia agradecendo por ter me conhecido e que eu era um anjo na vida dela. Mesmo não aceitando a Susana, minha mãe, para não me perder, foi relevando e pouco a pouco a gente começou a frequentar as festinhas da nossa família. Minhas irmãs se apaixonaram pelos meninos e eles a chamavam de tia. Já a minha mãe não queria que ninguém que não fosse os seus netos a chamassem de vó. Mas com o tempo de convivência, ela mesma sugeriu para eles a chamarem de vovó. Os filhos da Susana criaram total liberdade e intimidade com a minha mãe e as minhas irmãs. E eles não saíam de lá. Ficou muito gostoso a relação entre eles. Susana e eu éramos um casal quente, apaixonados. Saíamos para dançar e onde ela queria ir,
Eu ia, tudo para deixá-la feliz. No curso que ela começou a fazer, ela se destacou tanto que o chefe a convidou para ser a sua ajudante e a Susana vibrou. Era tudo o que ela mais queria. E eu achei excelente, porque a minha esposa estava crescendo profissionalmente. E em casa as comidas eram tão saborosas, a minha casa cheirava tempero. Era tão prazeroso voltar para casa. Lucas iniciou a faculdade de TI e a Bruna, como ainda não tinha idade para a faculdade, optou em fazer um curso de auxiliar de veterinário e eu os apoiei. Eles eram tão esforçados e sonhavam com um futuro maravilhoso e eu queria muito que eles se dessem bem na vida e por isso dei um aumento de salário para os dois e eles ficaram maravilhados. Logo o mais velho tirou a habilitação e quando ele queria ir namorar, eu emprestava o carro. E também, logo eu comprei um outro carro e deixei com ele. Assim que a Susana começou a ajudar o chefe, a minha esposa foi mudando, ficando diferente. Chegava super tarde em casa. E quando chegava, reclamava de tudo, brigava com os filhos sem motivo, e o nosso relacionamento deu uma abalada. E na cama, ela já não era mais tão apetitosa como antes. E toda vez que eu a procurava, ela inventava milhões de TPMs. E um dia eu falei para ela sair do trabalho, porque aquele trabalho estava acabando com a gente. E além do mais, eu a bancaria. Mas a minha esposa disse que jamais iria deixar de ajudar o chefe. E que ela se sentia realizada, era feliz. Enfim, passamos a brigar direto. E um dia eu fui buscar o caçula da Susana na casa da mãe dela. E quando eu cheguei lá, Dona Alzira, uma senhora super justa, pediu para eu me sentar e falou assim, sem cerimônias: Valmir, a Susana não é mulher para você. Apesar dela ser a minha filha, ela não puxou a mim. E, infelizmente, ela foi puxar a raça ruim do pai dela. E por isso eu vou te falar uma coisa. Abre seu olho, porque a Susana está tendo um caso com o chefe dela. Dona Alzira foi curta e grossa comigo e disse mais: eu sou agradecida a você porque você foi o único homem que a minha filha teve, que deu valor a ela e essa arruma de filhos que ela arrumou. Por isso eu te acho um grande homem e muito valoroso. Saí da casa da minha sogra cego, dirigi o meu carro na mais alta velocidade e até me esqueci que o Felipe estava dentro do meu automóvel. Fiquei desnorteado e tudo o que eu mais queria era chegar logo e ter uma conversinha franca com a Susana. Mas a minha esposa não tinha chegado. A Bruna já estava adiantando tudo e falou que eu podia ir tomar banho, que ela cuidaria das coisas. Fui tomar banho e no chuveiro descarreguei a minha raiva, minha revolta, minha decepção. Fiquei lutando comigo para acreditar. Mas a Dona Alzira jamais iria inventar uma mentira daquela. Mas também a Susana não podia ter coragem de me trair assim. Eu era tão amigo, tão parceiro. Vários pensamentos passaram pela minha cabeça. Confesso que eu fiquei mais de 1 hora debaixo do chuveiro. Quando a Susana entrou porta dentro e viu a minha cara, ela perguntou o que tinha acontecido. E ali mesmo, na frente das crianças, eu perguntei: e aí, como foi a mesa e a cama? Eu estava nervoso e nem pensei em poupar ninguém. Joguei na cara dela tudo o que eu tinha descoberto. E a Susana ficou desconversando, pedindo para os filhos irem para o quarto, que aquilo era assunto de gente grande. Eu fiz bagunça, barraco, porque um homem, quando é traído, ele vira lobisomem, e eu estava bem assim.
Susana falou que a mãe dela era uma linguaruda e que estava sempre se intrometendo na vida dela. E por fim, acabou confessando que teve um caso com o chefe, mas que já tinha passado e ela tinha se arrependido muito e que agora era apenas profissional mesmo. E que eu não me preocupasse, pois ela não estava mais fazendo nada de errado. Eu não sei se todas são assim, mas a Susana parecia aqueles homens canalhas que traem e depois diz que foi apenas um deslize, como se a traição não causasse uma dor enorme no outro. Ela tratava aquela questão como algo natural, tipo, lavou tá limpo. Mas para mim não era assim. Eu sempre fui certinho. Eu era um rapaz de família. E com a minha família eu aprendi que traição não tem perdão. E por isso eu não estava disposto a perdoar. Eu tive tanta raiva da Susana. Ela tentou chegar perto, me tocar, mas eu me afastei e mandei ela tirar a mão de mim e não me tocar. Porque se ela tentasse qualquer toque, eu poderia perder a cabeça. E a gente bateu boca. Como eu tenho a voz rouca, qualquer tom mais alto parece que eu estou ao extremo. E por isso o Lucas ficou perto de nós, com medo de eu fazer alguma bobagem com a mãe dele. Mas a gente ficou somente nos xingamentos. Susana não entendia que eu estava destruído, sentindo a maior dor do mundo, porque a minha mulher tinha se deitado com outro e não admitia aquilo. Por isso, peguei as minhas coisas e fui embora. Fui para a casa da minha mãe, que me recebeu com amor, mas me falou cobras e lagartos, e eu tive que ficar quieto, porque ela estava certa. Susana tentou várias vezes conversar comigo, mas eu fugi. Lucas e Bruna apareceram na vidraçaria para trabalhar e pediram para eu separar eles da mãe deles, e eu fiz isso. Afinal, eles não tinham culpa de nada. Eram inocentes tanto quanto eu. Conforme os meses se passaram, a Susana tentou outra vez. Todo dia mensagem, ligação, e eu acabei aceitando conversar com ela novamente. E na nossa conversa, ela me disse que estava arrependida e que queria muito recuperar o meu amor, que me amava. Foram tantos blá 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 que eu tomei a decisão de perdoá-la. Foi um escândalo. A minha mãe ficou uma arara e disse que eu ia quebrar a cara de novo e que eu não tinha vergonha na cara e que dependência doida era aquela. Mas eu voltei. Eu amava a Susana e pensei, quem nunca errou? E além do mais, ela se arrependeu. Por 6 meses seguidos era benzinho para aqui, benzinho para lá. Um amor que dava até gosto. E eu confesso que nem me lembrava mais da traição. Estávamos em família novamente. Mas de novo a Susana me traiu. Eu peguei no celular dela várias conversas íntimas com o tal do chefe Ive. Minha mulher mandava áudios safados, falando sobre como ela gostaria de encontrá-lo no dia seguinte. E de novo, a verdade veio à tona. A Susana de novo com a mesma desculpa de deslize, que só mandou áudio, mas que não fez mais nada. Foram apenas áudios e que eu relevasse. Não quis que ninguém soubesse e me calei. Falei para ela que iria confiar, relevar, mas que da próxima vez não teria volta. Su se jogou em mim e disse que eu era o único. Mas dessa vez eu fiquei desconfiado, com o pé atrás, e um ciúme enlouquecedor passou a tomar conta de mim. Ela não podia mais usar vestido, se maquiar. Se ficava um pouco mais no telefone, eu queria saber quem era. Eu fiz da minha vida um inferno. Nem eu me aguentava mais.
e comecei a seguir a minha esposa sem ela saber. Os meninos no trabalho começaram a me cobrar porque eu estava deixando o meu serviço a desejar, tudo por conta de saber onde a Suzana estava. O Lucas já dominava todos os segredos da vidraçaria. Ele nem precisava mais me convocar para trabalhar. Delegava as tarefas aos outros funcionários, enquanto eu vigiava a mãe dele. Um dia, o meu enteado me chamou para uma conversa de macho para macho e me disse que eu estava agindo ridicularmente e ter um relacionamento como o nosso era melhor não ter nenhum. Ele foi sincero ao admitir que a nossa relação já não transbordava mais amor e que eu precisava me libertar, pois as atitudes que eu estava tendo era prejudicial e que eu não estava mais cuidando de mim, não estava mais vivendo, não estava mais rindo. Eu estava obcecado pela mãe dele e esse sentimento estava me destruindo. E como meu amigo e um cara completamente agradecido por tudo que eu tinha feito por eles, ele não podia permitir que eu me acabasse daquela forma e disse que eu precisava tomar uma decisão e mudar a minha vida e a minha conduta. Com a mãe dele ou sem a mãe dele, eu precisava ter equilíbrio emocional. Eu chorei e o Lucas ficou o tempo todo ao meu lado, deixando eu me rasgar, botar para fora tudo o que estava me machucando. O garoto foi gente boa. Sem comentar nada a ninguém, eu peguei as minhas coisas e me mudei. Por uns dias fiquei na casa de um conhecido, até a casa que ficava em cima da minha vidraçaria desocupar. E quando os moradores se mudaram, eu a aluguei e fui morar sozinho. Eu não queria ninguém buzinando na minha orelha. Eu queria paz para pensar. Como eu confiava no Lucas e na Bruna, eu fui viajar e deixei tudo na mão deles. Eu queria respirar novos ares, ver gente nova e por isso fui para Florianópolis, na casa de uma tia. Fiquei 15 dias longe de todas as lembranças da Suzana. E mesmo querendo saber por onde ela andava, eu fui mais forte e não abri nenhuma rede social. Não olhei o status dela, bloqueei temporariamente. Me diverti muito, conheci os amigos dos meus primos e conheci também uma prima de 3º grau, professora de computação, solteira, linda de encher os olhos de qualquer homem. E ela gostou de mim. A gente se beijou e na hora a imagem da Suzana veio na minha cabeça. Eu ainda não tinha conseguido esquecer a Suzana. Ela era muito presente em mim e por isso, os dias que fiquei em Florianópolis, eu evitei sair sozinho com a Thaís. Antes de voltar a São Paulo, Thaís me disse que gostaria muito de manter contato e que eu tinha despertado nela sensações que nem ela conhecia e por isso eu não resisti e a beijei. E do nosso beijo surgiu uma gostosa e intensa transa. Fizemos amor por horas e eu nem queria sair do quarto. E quando ela tentava, eu a puxava para perto de mim outra vez. Mas eu precisei voltar e prometemos nos falar pela internet, coisa que eu não fiz, porque toda vez a Thaís me mandava mensagens, mas eu nem respondia, nem tinha interesse de abrir para saber o que era. E o tempo passou, até que a minha prima de 3º grau parou de me mandar mensagens. Me reencontrei com a Suzana e de novo eu cedi. E a gente ficou saindo, assim, sem compromisso. Mas conforme o tempo foi passando, meu amor por ela foi desaparecendo, até que chegou um dia que eu olhei e falei: por que eu ainda saio com ela? Deixei a Suzana e toda vez que ela me ligava, eu dizia não. Rompi todo o contato com ela,
mas a amizade com os meninos eu mantinha. Eles vinham passar o final de semana comigo e era uma festa. Eu me sentia meio que pai deles, sabe? Na verdade, eu sentia muita dó, porque a Susana não era uma mãe carinhosa, não era uma mãe presente. E o Lucas e a Bruna que cuidavam dos menores. E para piorar a situação deles, a Susana resolveu ir morar com o chefe e deixou todos sozinhos. Foi embora e falou que quando eles precisassem que ligassem. Eu fiquei horrorizado. Jamais imaginei que uma mãe faria aquilo com os filhos. Enfim, eu cuidava deles e dava assistência. E um dia o Bruno me perguntou: Seu Valmir, o senhor não quer nos adotar? A gente gosta tanto do senhor. Os meus irmãos te têm como um pai e eles não conhecem outro além do senhor. Fiquei olhando para aquele moço e por muito amor que eu sentia por eles, eu falei: tá bom, a partir de hoje eu vou ser o pai de vocês. Trouxe todos para morar comigo e os 3 menores, Gabriel de 10, Mateus de 9 e o caçulinha Felipe, me chamam de pai. Susana deu graças a Deus e parou de visitar os filhos. Afinal, ela e o chefe viajam muito. A mãe da Susana, Dona Alzira, até chorou quando soube que eu estava cuidando dos netos dela. E a minha mãe gostou da ideia, porque ela ama os meninos. Não sei o que eles fizeram, mas conquistaram o coração da avó. Voltei a conversar com a minha prima de 3º grau e 2 meses depois das nossas conversas, ela veio para São Paulo. Minha mãe adorou o fato de eu estar envolvido com uma das filhas de uma prima que ela tanto gostava. Thaís achou estranho eu cuidar dos filhos da minha ex, mas entendeu porque ela também foi contagiada pelo carinho deles. Hoje estou casado com a Tatá e a gente teve uma menina, a Júlia, e ela é muito paparicada pelos irmãos. E eu sou feliz com a família que Deus me deu.